Queria saber agora, na sua opinião, qual a importância do seu curso de graduação para você, na sua vida, como talvez até um conselho para o futuro engenheiro, o que que você tira disso, assim, para uma mensagem que você pode passar? Eu considero que ter a oportunidade de fazer um curso superior é um privilégio impactante na vida de qualquer pessoa que tem essa oportunidade. Ela vai ter um novo estágio, um novo patamar de conhecimento, ela vai desenvolver um networking, ela vai ter oportunidade de interagir com professores que vão ser importantes como exemplo e como transmissores de conhecimento no nível mais elevado. Isso para qualquer curso de graduação. Para engenharia, eu diria que mais ainda, porque a engenharia, além de ensinar disciplinas técnicas, como qualquer outro curso ensina, mas ela lhe ensina a sistematizar o raciocínio, Lógico. ela lhe ensina habilidades matemáticas, ela lhe ensina a organizar a sua vida. Então, eu considero que a engenharia é um curso excepcional. E, para não falar do status, ou seja, quem já trabalhou numa empresa de engenharia sabe a importância, a diferença dramática entre ser engenheiro e não ser engenheiro. O engenheiro ele tem um status profissional muito justo, de, porque decorre dos anos que ele estudou, que ele investiu na sua formação, mas que vai ajudá-lo na vida toda. É um ponto de partida muito interessante. Ok, perfeito. Na sua época como universitário, além das matérias já prestadas na universidade, você naquela época prestou algum tipo de atividade talvez extracurricular, uma viagem, um trabalho, um intercâmbio, algo do tipo? Eu fiz algumas, mas o que eu considero mais relevante, até porque na época não havia tantas oportunidades assim de coisas, atividades adicionais como hoje, o mundo não estava tão globalizado, né? Mas o que eu considero mais importante é que eu comecei a fazer estágio muito cedo. E, aliás, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Por melhor estudante que você seja, por melhor que sejam as suas notas, se você sai da faculdade sem ter construído um caminho profissional, um conjunto de relacionamentos profissionais, o começo é sempre mais difícil, porque você vai estar numa disputa grande uh, e é claro, existem essas empresas que selecionam os seus trainees, os seus novos engenheiros, mas em concursos de 10 mil para um, de 2 mil para um, é tudo muito difícil. Então, para não ter que enfrentar dificuldades desnecessárias ou passar por um crivo desse, por um funil desse, sujeito a tantas incertezas, eu recomendo que a pessoa já comece como eu comecei. E eu comecei, aliás, numa área que não era aquela que eu imaginava na engenharia, não tinha nada a ver com mecanismos. Eu comecei trabalhando numa empresa, estagiando numa empresa que fazia obras para a indústria de petróleo. E, na verdade, é o mercado que eu estou até hoje. Isso é muito comum. Nem sempre a área que nós vamos trabalhar é aquela que nós imaginávamos originalmente. É muito comum que circunstâncias da vida te levem para outras áreas e você acaba se tornando bom naquela área, adquirindo prazer em trabalhar naquela área e quando você vê a sua carreira tomou um rumo diferente daquele que você imaginava originalmente. Então, eu considero isso importante. Quando você se torna uma pessoa conhecida, colaborativa, disposta a aprender, disposta a contribuir com uma organização ou com um grupo de pessoas. Quando você se forma, ser promovido para engenheiro é uma consequência natural. Então isso é muito diferente de sair com o diploma embaixo do braço, batendo em portas para ter a primeira oportunidade. Então eu acho que vale muito a pena a atividade do estágio e bem aproveitada, porque ela muito provavelmente, quando bem desenvolvida e bem aproveitada, vai ser o seu passo natural logo depois da faculdade. Vai ser o seu primeiro trabalho profissional como engenheiro. Provavelmente vai ter algum vínculo com o estágio que você fez. Ok.
Ok. E as suas decisões durante a carreira, que foi uma carreira cumprida, que ainda continua, mas decisões em geral, você consegue se lembrar, assim, que você consegue contar pra gente, você deixa elas como, em sua grande maioria, de decisões que deram sucesso? O que você acha sobre isso? Bom, eu sempre fui muito precoce. No meu ramo, logo depois de me formar engenheiro, eu me tornei gerente de obra, muito novo. Depois me tornei coordenador de obras, muito novo, gerente de contratos, muito novo, diretor de empresa, muito novo, empresário, talvez um pouco novo. E eu tenho certeza, sem falsa modéstia, que eu tive muitas decisões e ações de sucesso e que inspiraram muitas pessoas e inspiram até hoje. Eu tenho muitos exemplos disso. Agora, eu não posso dizer que que tenha sido sempre de sucesso, e nem é bom que seja assim, porque os fracassos, quando você falha, quando as coisas não dão certo, eles te ajudam a se manter, a manter uma qualidade fundamental que é a humildade, e te dão a oportunidade de aprender. Se você tivesse Perfeito. Se você estiver sempre aprendendo, sempre vencendo, você perde essa oportunidade, você não tem essa oportunidade. Então, eu considero que ao longo do tempo é uma história de sucesso, mas considero que os fracassos também são importantes. Agora, como aprendizado para o futuro, como aperfeiçoamento, eles são importantes. Não para ficar se lamentando, procurando culpado. Você, naquele momento, com as informações que você tinha, você fez o melhor possível. Cabe a você tirar lições daquilo para poder fazer melhor quando Não ficar se sujeito a essa mesma lamentando. situação. Não ficar se lamentando. Ficar se lamentando, procurando culpado, se martirizando. Então, né? É, o progresso se faz dessa forma. E nesse caminho, nesse caminho que você criou, construiu como engenheiro, o que você se recorda de maiores obstáculos ou dificuldades que você passou? Dá para contar pra gente aqui? Olha, eu trabalhei como executivo e trabalhei como empresário. E principalmente o Brasil é um país de altos e baixos. O Brasil é um país agora mesmo, nós estamos há poucos anos nós vivíamos uma demanda que faltava engenheiro para todo lado, faltava engenheiro demais, porque tinha um mar de investimentos e de obras acontecendo, estou falando de 5, 6 anos atrás, e de repente tudo parou. Então, o Brasil ele faz muito, e isso não é a primeira vez que acontece. Oscilações. Você tem oscilações dramáticas, e isso afeta tanto o empresário, quanto o técnico, quanto o executivo. Agora, como empresário, e aí isso não é um privilégio da engenharia, mas nós enfrentamos, porque outras atividades também enfrentam isso, mas nós enfrentamos, além dessa instabilidade que eu citei, uma legislação trabalhista que não contribui, melhorou agora, mas ela é uma legislação trabalhista muito difícil de ser sequer perseguida, uma legislação tributária terrível, riscos que você tem que assumir que são muito difíceis de lidar e são da essência da engenharia. Então, eu acho que esse conjunto de oscilações do país, oscilações do investimento, com um ambiente que não é favorável ao desenvolvimento de negócios, isso também é conhecido como custo Brasil. Hoje tem uma entrevista do presidente mundial do Toyota falando sobre isso, falando exatamente sobre esses pontos. São grandes dificuldades, tanto para o técnico quanto para o empresário. Mas o empresário, num grau muito maior, porque o técnico, quando as coisas dão errado, ele perde o emprego. O empresário, quando as coisas dão errado, ele sofre consequências muito maiores. Perfeito. Mas agora, em relação à faculdade, mas não você como estudante, sim depois já formado na sua carreira,
você enxerga hoje, ou já viu em algum momento para pensar, a importância em relação a não sei, trabalhos, aulas, projetos, afins da universidade, que ajudaram, influenciaram muito no caminho que você seguiu a partir até hoje, da sua carreira? O que você Bom, acha sobre isso? eu me lembro até hoje do meu trabalho de conclusão de curso, que na época você tinha, no penúltimo semestre você fazia um projeto, e no último você tinha que dizer como é que ia construir. No meu caso era uma plataforma elevatória de chapas de aço, com sistemas hidráulicos, etc. Mas todas as matérias são importantes. Porém, e todas elas têm as suas características e o impacto na nossa formação e no nosso desenvolvimento. Porém, eu acredito muito mais do que na importância de uma determinada matéria. Ah, eu não seria o que eu sou se não fosse aula de concreto protendido. Eu não acredito nisso. Eu acho que todas essas matérias elas fazem parte da nossa formação e o principal papel delas é nos dar a noção que nós precisamos de ter a capacidade de buscar o conhecimento, a capacidade de entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é lógico e o que não é lógico, muito mais do que o impacto técnico específico de uma matéria. Até porque aqueles que vão desenvolver e que vão ter um perfil mais técnico na sua carreira profissional, provavelmente a matéria da faculdade vai ser um ponto de partida. Se ele for um cara especialista em concreto, ele vai ter que fazer uma série de especializações em concreto para ser relevante. Ou seja, se eu sou um cara que lido com concreto protendido, que é o exemplo que eu dei, eu tenho que ser muito bom de concreto protendido. Se essa é a minha especialidade, eu não posso ser um cara a mais, eu tenho que ser um cara de fato com um conhecimento muito amplo. Isso requer especializações, isso requer leitura complementar, isso requer formações complementares, etc. Então, eu vejo todas as matérias como igualmente importantes, mas entendo que o principal papel delas é te dar uma bagagem técnica não específica, ou seja, aquela bagagem suficiente para que você saiba o que é importante, se você for um empresário ou um gestor de um projeto, saiba qual a pessoa que você tem que buscar, que detém aquele conhecimento, saiba diferenciar o profissional bom do profissional ruim. Quando ouvir uma história, saiba se aquilo faz sentido ou se não faz sentido e esteja capacitado para tomar as melhores decisões. Então eu considero que o papel das matérias da universidade no curso de engenharia tem muito a ver com isso. Além da ampliação do raciocínio que eu sempre falo, e todas elas contribuem demais para isso. Bom, aqui para fechar, eu queria saber agora, uma pergunta que não é muito fácil de fazer, mas se você consegue dizer para a gente, que você se lembra no caso,